na Epístola de Romanos, para que nós possamos compreender melhor o contexto onde nós vamos nos ater aqui na perícope de hoje e possamos entender cada verso que está aqui sem perder de vista aquilo que nós já vimos nos versos anteriores. Então, o que nós temos visto até aqui em Romanos é que o apóstolo Paulo ele inicia nos primeiros capítulos da epístola demonstrando que todo homem é indesculpável diante de Deus, porque mesmo sem a revelação especial, mesmo sem a escritura, a palavra, o homem ele tem tudo na criação, toda coisa, tudo que foi criado por Deus, todo o cosmos revela que existe um divino, revela que existe um Deus que criou todas as coisas. Depois de ele demonstrar que, por conta da idolatria dos homens que deveriam adorar esse Deus criador, o Deus verdadeiro, na verdade eles começam a ter uma prática de idolatria, criando ídolos nos seus corações, adorando a coisas criadas, adorando a outros homens. Nós vimos que de Deus revela uma ira sobre toda a humanidade. E depois do apóstolo Paulo demonstrar essa ira de Deus que vem dos céus contra todos os homens, ele vai também direcionar que os judeus, que era o povo de Deus, ali Israel, não estavam numa situação diferente dos gentios. E ele começa a desenvolver, então, que tanto os judeus que tinham a lei, como os gentios que não tinham a lei, ambos eram transgressores e estavam numa situação de indesculpabilidade diante de Deus. Eles não poderiam alegar de um lado a ignorância, nem outro o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo vem demonstrando que os gentios que não tinham a lei escrita, dada por Deus a Moisés, eles tinham a norma dessa lei escrita no coração, que acusava por meio da consciência ou defendia quando eles estavam em conformidade ou em desconformidade com a lei de Deus. E por outro lado, nós temos os judeus que tinham a lei escrita e mesmo assim eram transgressores, uma situação pior ainda que os gentios, porque além da norma escrita no coração, eles tinham uma lei externa dada por Deus, por meio de Moisés, ao povo para viver numa vida de santidade que distinguia-os dos gentios, dessa nação pagã. E depois de revelar que todos são desculpáveis diante de Deus, os que têm a lei e os que não têm a lei, mas têm a norma escrita no coração, o apóstolo Paulo vai desenvolver a respeito da lei de Deus. E nós temos visto que ele cita aqui o exemplo de Abraão, demonstrando que por meio das obras da lei, nenhum homem pode ser justificado diante de Deus. Nós temos visto isso em diversas exposições, que a grande ênfase aqui do apóstolo Paulo na Epístola a Romanos é que o homem só pode ser justificado mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Por meio das obras da lei, nenhum homem é justificado. Abraão foi justificado porque ele creu na promessa. Isso foi imputado como justiça. Ele teve fé. Ele foi justificado pela fé. E depois do apóstolo Paulo colocar essa situação da lei como impossível para a salvação dos homens, ele trabalhou o que nós vimos ali em Romanos capítulo 7, no capítulo anterior que nós estamos, sobre a lei de Deus. E nós vimos que a lei e o mandamento, ele é santo, ele é justo e ele é bom. A lei, portanto, não tem pecado. O problema não está na lei que o apóstolo Paulo vai trabalhar. A lei de Deus é santa, justa e boa. O problema está em nós, no pecado que habita em nós, porque por meio da lei nós temos conhecimento do pecado que está dentro de nós. Porque se não fosse a lei, o apóstolo Paulo fala lá, nós não saberíamos que o cobiçar é errado. Quando nós somos diante do não cobiçarás, o mandamento do Senhor, o apóstolo Paulo vai ver então que nós vemos diante de nós aquela vontade de pecar. É revelada essa cobiça que estava até então oculta dentro de nós. A lei não faz surgir o pecado, a lei denuncia o pecado que já está presente diante de nós. E nós vimos também ali no Romanos capítulo 7, uma atuação da lei do pecado e da lei do Senhor. A lei do pecado, contrária a Deus, inimiga de Deus, que faz aquilo que o apóstolo Paulo fala mesmo aos regenerados, fazer aquilo que eles não querem fazer. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, que é a transgressão da lei e a ofensa ao Senhor.
Então o apóstolo Paulo vai seguir: quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou, porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir. Em Romanos capítulo 8, porque se nós estamos diante de transgressores, daqueles que descumprem a lei, a consequência lógica é que esses homens são condenados diante de Deus. Não é isso que nós vemos lá em João capítulo 3, né, o famoso verso ali, João 3,16, mas que não para no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o verso 18 fala: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porque não crê no unigênito do Filho de Deus. A nossa situação era uma situação de afastamento de Deus, uma situação de condenação. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vem, irmãos, mantendo uma sequência lógica. O apóstolo Paulo, ele é muito lógico nos seus argumentos. Ele é coerente, ele é coeso, tudo faz sentido. Sendo a palavra de Deus usado pelo Espírito Santo, ele vem trazendo uma sucessão de verdades, de proposições que fazem sentido. É por isso que nós estamos recapitulando, porque o apóstolo Paulo vem desenvolvendo. Se no Romanos capítulo 7 ele trouxe a ideia de que há em nós um agir que nós mesmos não compreendemos, um agir que nos leva a pecar contra Deus, mesmo já regenerados, passados pelas águas do batismo, nós vamos ver hoje, na pregação de hoje, que vai do verso 2 até o verso 11 de Romanos capítulo 8, que há um paradoxo aqui, porque se há em nós esse agir que leva à prática de pecado, ele vai falar que nós devemos, por outro lado, andar no Espírito. E nós vamos ver que essa situação demonstrada pelo apóstolo Paulo, que situação é essa? Situação que nós pecamos não querendo pecar, ele vai falar que isso não é uma desculpa. Nós não podemos descansar numa situação que pequei porque é minha condição. Não é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 7? É a minha condição natural. Eu não consigo não pecar. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Esse não é o ensino bíblico. O que o apóstolo Paulo demonstra, que foi pregado aqui em Romanos capítulo 7, é que nós devemos lutar contra o pecado. Ele evidencia uma guerra que existe entre a carne e entre o espírito. E é isso que nós vamos seguir desenvolvendo para compreendermos melhor a palavra de Deus. Vamos ler então Romanos capítulo 8, do verso 2, do verso 1, que foi pregado pelo irmão Vitor, do verso 1 até o verso 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Até aqui, irmãos. Vamos, pela graça do Senhor, ver cada verso aqui da nossa perícope, que vai do verso 2 até o verso 11. Nós já vimos aqui na introdução que o que foi pregado aqui pairava sobre nós uma condenação por causa dos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo traz uma esperança para nós, porque agora aqueles que estão em Cristo Jesus não devem mais temer a condenação, porque não há nenhuma condenação
para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 2, o apóstolo Paulo vai trazer o porquê disso. Por que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Qual é o motivo, a causa? Veja que o apóstolo Paulo, no verso 12, utiliza o porquê e ele está conectando isso ao verso anterior. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós vemos no verso 2, aqui, o apóstolo Paulo apresentar as razões do livramento que nós tivemos da condenação da lei. Ele vai falar que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Veja aqui, irmãos, é importante nós nos atermos aqui. Podem olhar aí nas suas Bíblias, verso 2, para a gente fixar. Lê aqui, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Fixe bem aqui, irmãos, porque numa primeira leitura despercebida, a gente pode compreender a lei aqui como os 10 mandamentos, como a lei moral de Deus. Mas não é essa lei que o apóstolo Paulo está se referindo. A lei que o apóstolo Paulo se refere aqui, irmãos, é a lei como princípio, não é a lei moral, certo? Veja, se a gente for para o verso 2 e entender aqui que Deus nos livrou da lei do pecado e essa lei como lei moral, a gente vai ter um grande problema aqui. Porque o apóstolo Paulo vem trabalhando desde o capítulo 7 que a lei de Deus é santa, ela é justa e ela é boa. Se a lei que ele está falando agora aqui é a lei moral, ele está falando que agora a lei do pecado e da morte, não faz sentido. Paulo estaria sendo incoerente. Então, que lei é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui? A lei aqui é como um princípio, uma força motriz, uma inclinação que nos leva a pecar contra Deus. Então, a lei do Espírito, ou seja, o princípio do Espírito, o princípio da vida que está em Cristo Jesus, ele nos livra do princípio do pecado e da morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não se refere de modo algum à lei moral. Tá? É bom a gente fixar isso, porque se a gente passar aqui, a gente pode, uma lei nos livra da lei do pecado e da morte? Não, o apóstolo Paulo não está falando nesse exato momento aqui da lei moral. Ele vai falar mais à frente. Mas aqui ele não está falando disso. Ele está se referindo à lei como princípio. E aqui nós vemos que era assim que vivíamos antes de confessar Cristo, o nosso Senhor. Todo o nosso ser era guiado por esse princípio, por essa inclinação, por essa força do pecado, e nós corríamos a passo largos para o inferno. É disso que o Senhor nos livra, esse princípio do Espírito da vida que está em Cristo Jesus, nos livra do princípio do pecado, do princípio de inimizade, do princípio que nos leva e nos guia como uma diretriz, como um norte, para todas as coisas que são contrárias à lei de Deus, que são contrárias aos mandamentos do Senhor. Então, nós temos que ter isso em mente. Agora sim, no verso 3, nós vimos isso no verso 2, que não fala da lei moral, mas a lei deve ser entendida aqui como princípio. No verso 3, ele fala agora sim da lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. Então, porquanto, verso 3, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E aqui nós vamos desenvolver aquilo que o apóstolo Paulo já vem desenvolvendo. Novamente, veja que o apóstolo Paulo ele faz questão de estar repetindo de forma diferente, com palavras distintas, aquilo que ele já tem falado nos capítulos anteriores, que a lei não pode salvar ninguém. E quando nós falamos que a lei não pode salvar ninguém, nós devemos entender aqui que nós não somos salvos porque obedecemos à lei de Deus. Nós não somos salvos, ou não fomos salvos, porque nós não temos ídolos nos nossos corações, ou porque nós honramos nossos pais, ou porque nós não furtamos, ou porque nós não cobiçamos, ou porque nós não adulteramos. Porque quando nós vamos para o Sermão do Monte, pregado pelo Senhor Jesus Cristo, nós vemos que o rigor da lei exige perfeição. Quando nós nos defrontamos com a lei de Deus, nós nos sentimos e devemos nos sentir culpados, porque a lei nos condena,
Porque Deus fala que nós deveríamos cumprir a sua lei de forma perfeita. Então, a partir do momento que nós cobiçamos o que nós não deveríamos cobiçar, o que não era nosso, nós pecamos. A partir do momento que nós colocamos o nosso Deus no segundo lugar na organização da nossa vida, nós erguemos ídolos. E nós dizemos que Deus não é Senhor da nossa vida. E nós quebramos o primeiro mandamento. Nós quebramos a primeira tábua da lei, do primeiro ao quarto. Quando nós odiamos o próximo, quando nós fazemos de tudo sem considerar os nossos pais, sem considerar o nosso próximo, as autoridades constituídas por Deus sobre nós, nós quebramos do 5º ao 10º mandamento. Então, o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos, a lei não pode salvar a gente. A lei está gritando que nós somos culpados diante de Deus. A lei está anunciando condenação e inferno para nós. E é aqui que, se a gente não compreende esse peso de culpa, por não obedecermos a Deus, a gente não vai entender o peso do Evangelho e a importância de Cristo ter encarnado. Que é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui. Era impossível para a lei estava enferma. A ideia que ele trabalha aqui de enfermidade é realmente alguém que pode até querer, mas não é possível. Não está em sua capacidade de conseguir. Está doente. Mesmo se a lei quisesse, ela estava enferma para salvar os homens. E o apóstolo Paulo, então, vai dizer que aquilo que era impossível à lei, porque ela estava enferma, não era impossível para Deus. E quando a gente vê a questão da salvação colocada aqui como algo impossível para Deus, nós podemos refletir, inclusive, aquilo que Cristo falou no contexto onde ele fala da parábola. E nós temos ali a questão do jovem rico, que achava que ele cumpria a lei de Deus de maneira perfeita. E o Senhor coloca o ídolo dele diante dele, que era Mamon. Ele adorava o dinheiro. E quando o Senhor ordena que ele distribua os seus bens para os pobres, ele sai de lá de forma vergonhosa. E o Senhor vai discorrer para os seus discípulos, comentando aquela situação que ocorreu, e ele fala naquele contexto que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. E ouvindo isso, os discípulos, eles ficaram grandemente maravilhados e disseram a Cristo, sendo assim, quem pode ser salvo? E veja a resposta de Cristo. Cristo diz que isto é impossível aos homens. Ou seja, os homens serem salvos é impossível. Mas ele coloca, mas para Deus tudo é possível. Quando nós temos isso aqui, é exatamente, em outras palavras, em outro contexto que o apóstolo Paulo está trabalhando. É impossível para nós termos salvação, obtermos a nossa salvação pelos nossos esforços. Nós não podemos nos salvar e a lei não pode nos salvar. Foi anunciada uma condenação para nós, contra nós. O que nós fazemos agora diante dessa condenação? Nada. Nós não podemos fazer nada. E é aqui que mora a grande profundidade e maravilhosa verdade da salvação para nós, que é a salvação por meio da fé somente. E aqui o apóstolo Paulo vai tocar na obra de Senhor Jesus Cristo por nós. Porque se era impossível para nós e pela lei que estava enferma, ele fala, isso não era impossível para Deus. Porque aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, fez Deus enviando o seu próprio Filho. Veja, Deus, para nos salvar, era necessário, o único meio necessário era que Deus encarnasse em nosso favor. Nós estávamos conversando hoje pela manhã e nós estávamos discutindo como existe já nas religiões da antiguidade, as religiões pagãs ali no Império Romano, na Grécia Antiga, a figura de um mediador. As religiões pagãs, antes de Cristo, já buscavam algo ou alguém que pudesse unir o divino ao terreno. Nós temos ali a figura do imperador romano, que era uma figura de semideus. Nós temos Faraó. São figuras que buscavam unir o divino com o terreno. Já há isso na natureza do homem, a busca por Deus, a busca pelo divino. E o apóstolo Paulo vai dizer
que Deus que se aproxima de nós, Deus que vem até nós. Os filósofos buscavam ir aos deuses, mas é impossível. Mas Deus desce até nós. E é aquilo que nós vemos lá em Filipenses, porque Deus, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. A gente consegue imaginar o nosso Senhor Jesus Cristo antes da encarnação, no seu trono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo adorado constantemente pelos anjos, não sofrendo nada porque ele é Deus. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos, em nosso favor, resolvendo sair dos céus, descer dos céus à terra, encarnando e se humilhando por nós. A humilhação de Cristo começa na encarnação. Quando ele encarna, já começa a humilhação do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Era impossível a lei e a nós, mas não para Deus. E ele mostra como Deus fez isso. Deus fez isso enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Veja, irmãos, essa expressão do apóstolo Paulo, em semelhança de carne pecaminosa, é uma expressão chave, que pode derrubar o cristianismo se não for compreendido. O apóstolo Paulo não fala que Deus encarnou em pecaminosidade, em semelhança de carne pecaminosa. Isso valida a ideia que em Cristo não há pecado, que nós vemos em Hebreus. Ele foi provado em todas as coisas, mas não pecou. Mas ele havia na sua carne semelhança de pecaminosidade. Por que isso? Porque Cristo não pecou, ele era o Deus encarnado, mas ele sofreu tudo que os pecadores sofrem na sua carne. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza, ele sentiu alegria, ele sentiu fome. Todas as mazelas que nós sofremos no nosso corpo mortal, por causa do pecado de Adão e dos nossos pecados, Cristo sofreu. Mas veja, ele não pecou e ele não tinha pecado. Porque, meus irmãos, se a gente defende que Cristo tinha pecado na encarnação, nós derrubamos a obra de Cristo por nós. Porque era necessário, nós vemos isso no Antigo Testamento, era necessário um cordeiro imaculado para nos substituir diante de Deus. Não era assim no rito do Antigo Testamento? O pecador não levava o cordeiro era avaliado, ele precisava ser perfeito. Nós estávamos conversando, o sacerdote não se preocupava com o pecador. O sacerdote se preocupava com a oferta, ele se preocupava com o cordeiro, ele olhava para o cordeiro. Se o cordeiro estava perfeito, seguindo a palavra de Deus, o que nós tínhamos ali? O pecador colocava as mãos sobre o cordeiro e havia transferência de culpa. E o pecador ficava ali, via o cordeiro sendo morto no seu lugar e ele saía impune daquele rito. E esse rito que era visível constantemente perante o povo de Deus, era um rito que prefigurava, que apontava para aquele sacrifício de Cristo por nós. Porque é isso quando nós falamos de Cristo. Quando nós falamos de Cristo, quando nós lemos a respeito do Senhor Jesus Cristo, quando nós, nas Escrituras, na revelação, vemos o Cristo pendurado no madeiro, é essa a ideia que nós devemos ter. Quando nós olhamos para Cristo e vemos o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, na cruz sofrendo por nós, nós saímos impunes, mas ele não. Cristo sangrou por nós. Cristo foi pendurado no madeiro por nós. Ele se fez maldito por nós. E nós saímos impunes. É isso o peso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês não são salvos pela lei. Vocês são salvos por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no início da epístola, vai falar que ele não se envergonha do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Essa é a grande questão. É por isso que ele não se envergonha, é o poder de Deus. A lei não poderia, os homens não poderiam, mas Deus, o Todo-Poderoso, fez isso por nós. Deus então encarnou, o Verbo encarnou,
sem pecado, viveu uma vida sem pecado, para que nós pudéssemos então ter vida e vida em abundância com Ele. E aí nós temos que um preceito da lei, ele é cumprido em nós pela obediência de Cristo. Foi o que nós vimos pela manhã, a questão da obediência. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A fim de que, no verso 4, a fim de que o preceito da lei, que preceito é esse? A obediência. A fim de que a obediência, o não matarás, o não furtarás, o não cobiçarás, todo o mandamento que está lá, que exige obediência, que nós não podemos cumprir, esse preceito foi cumprido por Cristo. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, a sua própria lei, porque ele é Deus. E nós vemos então que esse preceito é aplicado em nós. E aqui o apóstolo Paulo agora vai desenvolver, porque se agora ele colocou que a lei estava enferma, que era impossível nos salvarmos, mas nós somos salvos pelo ato de Deus, como devemos viver nós que fomos salvos por Cristo? Ele vai falar agora sobre aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito e aqueles que se inclinam para as coisas da carne, que é o que nós vamos ver do verso 5 em diante. No verso 5 ele vai falar que, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós vemos então que o apóstolo Paulo começa a desenvolver aqui a distinção de dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, que anda segundo o Espírito. Vejam na Bíblia de vocês, o E de Espírito está em maiúsculo aí, né? Então é uma pessoa. A ideia ali de um substantivo próprio, né? Letra maiúsculo. Então nós vemos aí Espírito. O apóstolo Paulo está se referindo ao Espírito Santo. Nós vamos ver que é essa a conclusão, que deixa bem evidente que ele está se referindo à pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E existe o outro grupo de pessoas que se inclinam para as coisas da carne. Veja que o apóstolo Paulo não está falando que o problema está na carne em si. Porque se o problema estivesse na carne em si, nós estaremos perdidos, porque nós estamos na carne. Nós somos feitos carne. Se o problema da questão de agradar a Deus está na carne em si, então não tem mais o que fazer. Então, o apóstolo Paulo diz que aqueles que se inclinam para as coisas da carne, aqueles que andam segundo a carne, que é a questão levantada pelo apóstolo Paulo. E quando nós falamos de pessoas que andam segundo a carne, que são guiadas pelos seus prazeres, nós podemos unir com aquilo que Gálatas fala também, sobre a característica do fruto do Espírito. Nós temos também as obras da carne. Então, o que o apóstolo Paulo está trabalhando quando ele fala da inclinação da carne, são aquelas pessoas que não buscam a Deus. São aquelas pessoas que são dominadas pelos seus desejos. São aquelas pessoas que vivem pensando somente no aqui e no agora. São aquelas pessoas que não pensam na morte. São aquelas pessoas que não pensam numa vida após a morte. São aquelas pessoas que se preocupam com o seu trabalho, com a sua família, com os seus bens, com o que comer todos os dias e pronto. São guiados somente pelas coisas da carne, pelas coisas que alimentam os sentidos e satisfazem a nossa carne. Essas são as pessoas, esse grupo de pessoas que se inclinam para as coisas da carne. E ele vai falar que existe um outro caminho, que é o caminho daqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, que é uma vida totalmente oposta. É uma vida que busca a Deus. É uma vida que busca agradar a Deus. É uma vida de confissão diária de pecado. É uma vida de arrependimento. É uma vida, como nós temos visto aqui na epístola, que confia nos méritos somente do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Que sabe que não pode comprar a salvação com dinheiro e de nenhuma outra forma, mas somente colocando a fé no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo segue, porque se existe um grupo que se inclina para as coisas do Espírito e outros que se inclinam para as coisas da carne, no verso 6 ele vai falar sobre o pendor. E a palavra pendor aqui, irmãos, é inclinação natural. Pendor aqui é inclinação. Ele está usando palavra diferente para falar sobre inclinação. Porque o pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne, o que a carne busca, o que ela quer para ser satisfeita, os prazeres que ela busca, dá para a morte. E aqui é a morte eterna. O que a nossa carne quer, o que os nossos desejos querem,
nós temos visto aqui de manhã na lei de Deus, é tudo aquilo que Deus proíbe. É o que nós vemos em Romanos capítulo 7. O pecado, ele age de forma a demonstrar essa inimizade que nós alimentamos e nutrimos no pecado contra Deus. E os regenerados lutam contra isso, que é Romanos capítulo 7, a luta constante contra o pecado. E o apóstolo Paulo desenvolve que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Veja o verso 7. Nem mesmo pode estar. Cuidado, irmãos. Não estar sujeito à lei de Deus não significa que eles não serão condenados pela lei. Certo? Nós temos visto aqui que os gentios, os judeus, todos os homens serão condenados porque transgridem a lei. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre sujeição à lei de Deus? Ele está dizendo que os homens que não estão no Espírito, que estão na carne, eles não podem obedecer a Deus. Veja, nem mesmo podem estar. Nós vamos ver isso na aplicação, que às vezes nós queremos exigir dos ímpios condutas que são impossíveis eles cumprirem. Porque para eles cumprirem antes, Deus tem que agir no coração regenerando. Quando Deus age no coração regenerando, o Espírito habita neles, aí sim eles estão habilitados para poder obedecer a Deus. É interessante isso que o apóstolo Paulo está falando. Às vezes nós nos preocupamos mais com a moralidade do que com a pregação do Evangelho. Aí nós vivemos numa sociedade, ou às vezes em igrejas, que focam na moralidade e não na pregação genuína do Evangelho, e nós temos uma falsa religião ali. Nós temos aquela moralidade superficial, mas cheia de falsidade. As pessoas, aparentemente, ali no convívio, seguem os padrões éticos aceitáveis, mas por trás fazem coisas que são prejudiciais à fé, né? O melhor termo utilizando aqui, coisas que desonram a Deus, que desonram a Cristo. Então, os ímpios não podem agradar a Deus porque eles estão em inimizade com Deus, eles estão na carne. Porque os que estão na carne, verso 8, não podem agradar a Deus. Se nós temos agora, isso toca na questão do cristão carnal, que nós já vimos aqui, certo? Não existe isso, irmãos. Cristão carnal não existe. Nós já vimos essa doutrina aqui, né? O cristão carnal são aquelas pessoas que defendem que uma pessoa pode ser convertida por Cristo e viver ainda em prática de pecado, como se não houvesse nenhuma mudança na vida dele. Não existe isso. O Paulo está falando que essas pessoas que andam na carne, na verdade, não sofreram a operação da regeneração no coração. E eles não podem agradar a Deus. Esse é um grupo. O outro grupo agora, no verso 9, que o apóstolo Paulo vai direcionar, é para aqueles que não estão na carne. No verso 9 ele vai falar, vós, porém, vós quem? Os destinatários da carta. Os romanos e a nós também, a igreja de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus... Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele, não é de Cristo. Se pertencemos, irmãos, verdadeiramente a Cristo, deve haver uma evidência. O corpo nosso está morto. Deve estar morto para o pecado. Veja que o apóstolo Paulo está falando que se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Isso é um alerta para nós. Porque o que Paulo está dizendo aqui? Se nós confessamos verdadeiramente Cristo, dizemos que morremos para os nossos pecados, que morremos nas águas do batismo, e que o velho homem morreu e agora vive um novo homem em novidade de vida, numa vida que agora agrada a Deus, se realmente isso aconteceu, se de fato é assim, ok. Mas veja, Paulo abre uma possibilidade de os destinatários da carta, ou seja, os cristãos,
nominalmente cristãos, não estarem andando segundo o Espírito. Veja, a palavra de Deus o tempo todo nos adverte. Para nós que estão aqui, nós que estamos aqui, tanto quem fala como quem ouve, nós devemos fazer uma análise constante de como nós andamos. Se nós nos assemelhamos àqueles que andam segundo o Espírito, ou se nós nos assemelhamos àqueles que andam segundo a carne. O fato de estarmos aqui dominicalmente, sentados aqui, ouvindo, sequer estamos realmente ouvindo, só Deus sabe, quem realmente está com os ouvidos aqui, que às vezes os olhos estão, o corpo está, o ouvido está, mas todo o ser está em outro lugar. Mas se de fato, realmente, todos nós estamos aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus, isso não significa que realmente todos que estão aqui têm o Espírito Santo. Porque vir à igreja à noite e pela manhã não é uma evidência suficiente de que o Espírito Santo está operando em nós. É o dia a dia que demonstra. E como nós temos andado nesse dia a dia? Nós andamos como aqueles que têm o Espírito Santo e buscam as coisas de Deus, porque sabem que as coisas terrenas são passageiras e levam para a morte, mas as coisas do Espírito para a vida e paz com Deus? Ou nós andamos realmente como aqueles que andam segundo a carne? Como é a nossa segunda-feira? Como é a nossa terça? A nossa quarta? A nossa quinta? A nossa sexta? O nosso sábado? Longe do espaço aqui da igreja. O que nós fazemos? O que nós praticamos? O que nós consumimos de entretenimento? O que nós praticamos nos nossos pensamentos? Será que é aquilo que está em Filipenses? Pensamentos honrosos, pensamentos virtuosos, pensamentos que vêm do alto? Ou nutrimos pensamentos cheios de vícios, cheios de malícia, cheios de ódio? Porque se nós temos andado segundo a carne, se ao analisarmos agora, nesse exercício mental, que nós nos assemelhamos mais àqueles que estão andando segundo a carne do que os que estão andando segundo o Espírito, que o Senhor nos leve ao arrependimento nesse exato momento. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que andam segundo a carne não têm o Espírito e não pertencem a Cristo. Então, se nós temos andado, que o Senhor, através do seu Espírito, opere em nós a regeneração, que é o que o apóstolo Paulo vai seguir em diante. Porque se, porém, no verso 10, Cristo está em vós, veja, se essa é uma verdade, se Cristo está em nós, o nosso corpo, na verdade, está morto para o pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Justificação, justiça de Cristo. Se Cristo, irmãos, habita em nós, nós temos que evidenciar que o velho homem morreu. Nós vemos isso, nós experimentamos, aqueles que realmente foram transformados por Deus, experimentaram isso, como foram libertos de vícios que eram impossíveis a nós mesmos sermos libertados. Como nós andávamos, como Efésios fala, apóstolo Paulo em Efésios, andávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Foi essa condição que Deus nos encontrou. Sem Deus, sem esperança, vivendo uma vida, deixa a vida me levar. Mas Deus nos encontrou, Ele aqueceu o nosso coração, porque Ele nos transformou, colocando a fé em nós, regenerando o nosso coração e colocando a fé para que pudéssemos crer no Senhor Jesus Cristo. Andamos segundo o Espírito ou andamos segundo a carne? Essa análise que nós devemos fazer, cada um de nós, que é o que está na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo prossegue. E aqui no verso 11, é um verso que vai tirar toda a nossa desculpa sobre o pecado. No verso 11, verso final, nós temos que o apóstolo Paulo fala uma coisa poderosíssima aqui. Veja, ele utiliza a condição se. Ele está pressupondo ainda. Ó, se de fato vocês são realmente cristãos, e aqui ele continua nessa lógica.
Se habita em vós, ele está presumindo que habita, são destinatários, são cristãos, nominalmente, pelo menos. Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, quem é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? A gente tem que compreender, irmãos, conectando toda a Escritura. O apóstolo Paulo está se referindo aos evangelhos, a narrativa histórica de que o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos aqui no credo, ele morreu, ele padeceu e morreu sob o poder de Pôncio Pilatos. Isso é um fato histórico. A história valida que Cristo pisou há cerca de 2000 anos atrás nessa terra, que ele viveu, que ele padeceu e morreu sob o poder de Pôncio Pilatos. Cristo foi ao sepulcro e por lá ficou 3 dias. Morto. E como que Cristo ressurge dos mortos, vencendo a morte, que aprisiona e é o medo de todos nós, não é a morte? Quando nós vemos um ente querido, ou qualquer pessoa, como nós vimos agora no acidente, na catástrofe que teve do avião, ali as imagens das pessoas que morreram, nós tememos a morte. A morte não é natural. Ver uma pessoa dentro de um caixão sem vida não é natural aos olhos. E Paulo está falando que Jesus Cristo, que estava morto, ele foi ressuscitado ao 3º dia por meio do Espírito Santo que trouxe ele dentre os mortos. Veja o poder do Espírito. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, trouxe Cristo dentre os mortos ao 3º dia do seu falecimento. Ele saiu do sepulcro, glorificado, e Paulo está falando que esse Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o Espírito que habita naqueles que de fato têm o Espírito Santo. Como nós que afirmamos que temos esse Espírito, que é o mesmo Espírito que trouxe Cristo dentre os mortos, falamos que nós não podemos pecar, ou que descansamos na questão do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos uma condição humana prejudicial. Nós pecamos, mesmo não querendo pecar. Aqui é o paradoxo. Nós não queremos pecar, mas nós pecamos porque habita em nós o pecado que traz tudo de ruim, tudo de inimizade contra Deus. Nós queremos. Essa vontade de nós é contaminada pelo pecado. A gente, cristão, regenerados, nós sabemos o que Cristo fez por nós sabemos o que Deus fez por nós, que Cristo morreu por nós, por causa dos nossos pecados, mas ainda assim, todos os dias, nós ofendemos Cristo com os nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo traz uma esperança para nós. Ele já trouxe no verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados, aqueles que de fato estão em Cristo. Mas ele traz um alento ainda melhor, tão melhor, né, tão qual, né, a mesma proporção, que é sobre a santificação do crente. Porque se nós fomos livres da condenação do pecado, porque Cristo morreu em nosso lugar, foi o nosso substituto, a ira de Deus cai sobre Cristo, e nós saímos impunes. E somos salvos da condenação, porque o Cordeiro Pascual, aquele que era imaculado, morreu por nós, e era necessário que Cristo encarnasse, porque não poderia um homem morrer, porque as nossas ofensas eram contra um Deus santo, e um Deus todo-poderoso, e um Deus eterno. E se nós pecamos contra um Deus eterno, a proporção de punição para o ato criminoso cometido é de eternidade. Somente Deus, que é eterno, poderia morrer e satisfazer as nossas transgressões eternas. Porque as nossas transgressões ecoavam pela eternidade. Porque nós ofendemos um Deus que é eterno. Somente Cristo, Deus, poderia morrer e satisfazer esse pecado com consequências eternas. E o apóstolo Paulo está falando que esse Espírito que trouxe Cristo dentre os mortos vivifica o nosso corpo mortal.
Sabe aquela fase que muitas vezes nós passamos de estar desanimado com a vida cristã? Aquela fase que nós passamos de, por um determinado momento, nos entregarmos a uma prática de pecado contra Deus? Fracos. O apóstolo Paulo está falando, aqueles que de fato estão em Cristo devem relembrar que o Espírito que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos é o Espírito que está vivificando nós. O Espírito Santo, se de fato que nós que estamos aqui somos de Cristo, ele está habitando em nós agora. E é ele que faz nós nos entristecermos e ficarmos contritos quando pecamos contra Deus. É o Espírito que nos guia a uma vida de arrependimento diário. É o Espírito que nos guia a meditarmos nas coisas que vêm do alto. E veja, é o Espírito que pairava sobre a criação lá em Gênesis capítulo 1. É o Espírito que estava criando todas as coisas, é o Espírito que trouxe Cristo dentre os mortos. Olha a onipotência do Espírito Santo. É esse mesmo Espírito que habita em nós. Então nós temos sim a possibilidade de não pecar. Nós ainda pecamos, porque não fomos glorificados. Mas nós temos o auxílio do Todo-Poderoso Espírito Santo. Esse é o grande paradoxo. Um dos paradoxos da fé cristã. Nós não queremos pecar? Pecamos. Mas, por outro lado, é exigido de Deus santidade e Deus nos dá o seu Espírito para nos vivificar, para nos auxiliar. É por isso que se nós estamos hoje, por qualquer situação que seja, desanimados, fracos, nós temos aqui a palavra que nos revigora, uma palavra de conforto. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós esquecemos, às vezes nós nos relacionamos com Deus como um Deus distante, sendo que Ele está dentro de nós. Às vezes nós estamos sendo tentados em determinada situação de pecado, nós temos o Espírito dentro de nós, que nos conhece melhor do que nós mesmos. E em vez de nós entrarmos em espírito de oração, pedindo a Deus, ao Espírito que nos auxilie a nos livrar desse pecado, a lutar contra esse pecado, nos fortalecer, a gente se entrega. E pior, alguns ainda trazem conforto à consciência, querendo reduzir o rigor da lei de Deus, como nós temos visto pela manhã. Vamos para algumas aplicações para nós recapitularmos aquilo que nós vimos nessa perícope que vai do verso 2 ao verso 17. Uma coisa que Paulo tem enfatizado, e nós vamos repetir aqui diversas vezes, a ideia da repetição é trazer fixação, é que a lei não pode salvar, irmãos. Tá? Então, nós temos, isso é muito natural. A gente tem visto isso e a gente fica, isso é tranquilo, está resolvido para mim, eu sei que a lei não pode salvar. Mas nós nos relacionamos com Deus por meio de méritos. O que o pecador faz quando ele está em prática de algum pecado específico? O que nós fazemos? Nós vamos para Cristo? Para os méritos de Cristo no primeiro momento? Não. A gente se afasta da leitura bíblica, a gente se afasta da oração e, dependendo do grau do pecado, a gente se afasta da comunhão na igreja. E nós trabalhamos como o nosso raciocínio pecaminoso. Eu vou me afastar porque eu estou em prática de pecado e quando eu melhorar a minha situação, eu volto. Relação mediante obras. Olha o nosso raciocínio pecaminoso. A gente está achando que é possível agradar a Deus por meio das nossas obras. E o apóstolo Paulo está dizendo que não é possível. Nós somos pecadores por natureza. O que nós devemos fazer quando pecamos contra Deus é correr para Cristo. É pedir a Cristo perdão pelos nossos pecados. Que Ele relembre as promessas dEle. Que Ele relembre, fortaleça e aqueça o nosso coração, porque existem promessas de perdão, como nós vimos aqui, no momento de confissão de pecado.
A Escritura está recheada de promessas de perdão para aqueles que confessam seus pecados diante de Deus. E Ele é fiel para nos perdoar. Então nós temos que ter cuidado, a lei não pode salvar. Se nós estamos em prática de pecado, devemos nos arrepender agora e correr para Cristo, porque nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele pagou o preço em nosso lugar. Segunda aplicação, devemos andar segundo o Espírito. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo fala que aqueles que realmente têm o Espírito Santo, que aqueles que realmente têm Cristo, eles devem andar segundo o Espírito. Nós vimos isso um pouco aqui. E nós devemos refletir como temos andado. Será que andamos realmente uma vida que agrada a Deus? Irmãos, isso não é um trabalho difícil. Não é um trabalho difícil de fazer. Nós temos reiterado isso diversas vezes, em diversas aplicações em Romanos, que a nossa rotina, a nossa semana, indica se nós temos andado segundo carne ou segundo o Espírito. Cada um, nós oramos, guiado pelo Espírito Santo, possa fazer essa análise. O que nós temos priorizado? Será que é Deus? Será que é a leitura da sua palavra? Será que são os compromissos que nos possibilitam estar em comunhão com os irmãos? Ou nós temos somente alimentado os nossos prazeres carnais? Veja, tudo que nós fazemos no meio secular não é um problema em si. O problema é quando nós andamos segundo essas coisas. Praticar esporte, academia, os nossos trabalhos, isso tudo não é um problema. O problema é quando a nossa vida se resume a isso. O problema é quando nós vivemos para essas coisas. Isso não evidencia que nós andamos segundo o Espírito, mas na verdade nós, os cristãos, estamos andando segundo a carne, semelhantes aos ímpios, mas com a única distinção que algumas horas do domingo a gente comparece numa reunião solene, onde o nome de Cristo é falado, onde nós dizemos amém, e nós vamos para a nossa casa, e na segunda-feira a gente volta a viver uma vida segundo a carne de novo. Infelizmente, nós somos encontrados assim. Todos nós, em alguma certa medida. E nós devemos nos arrepender disso. Devemos buscar as coisas do alto. Terceiro ponto, somente os regenerados por Deus possuem a capacidade de obedecer à lei de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos orar para que Deus transforme os corações, porque o ímpio, aquele que não tem o Espírito Santo, não pode obedecer à lei de Deus. É impossível para ele obedecer à lei de Deus. E o último ponto que nós vamos relembrar é que o Espírito Santo, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, ele habita em nós. Não há espaço para nos entregarmos à prática de pecado e uma vida de licenciosidade. Isso é até pior. Quando a gente tem a verdade que o Espírito Santo habita dentro de nós, quando nós estamos no secreto, praticando determinado pecado, a situação fica ainda pior. Porque o Espírito de Cristo está dentro de nós e nós estamos praticando determinado pecado. Com Ele ali, o Santo, 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 dentro de nós e nós pecamos. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo, veja, a figura que o apóstolo Paulo está trazendo aqui era a figura que antes era o Santo dos Santos. Não é isso que nós tínhamos no Antigo Testamento? Nós tínhamos o templo, nós tínhamos o Santíssimo Lugar, né, que os sacerdotes poderiam trabalhar, e nós tínhamos o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar para prestar sacrifícios pelo povo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, a ideia aqui é que nós somos como o Santo dos Santos, onde Deus se faz presente diretamente.
E quando nós pecamos, nós profanamos o templo de Deus. Era como se na antiga aliança os judeus entrassem no Santo dos Santos e profanassem aquele lugar, trazendo coisas que Deus reprovava. Tem um pastor que vai trazer uma aplicação específica sobre a imoralidade sexual, sobre a questão da pornografia, especificamente, que toda vez que um cristão ele consome essas coisas, é como se ele estivesse entrando no Santo dos Santos com uma prostituta e profanando o santo lugar de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele vivifica o nosso corpo mortal. E Paulo fala que agora esse corpo que antes era para as coisas do mundo, agora é um sacrifício vivo a Deus. Então, irmãos, nós devemos sempre fazer essa autoanálise. Como nós temos vivido, como nós estamos vivendo diante de Deus? Estamos andando segundo o Espírito ou nós vamos pagar para ver? Ou nós só estamos acumulando mais ira? Aqueles que não têm o Espírito, aqueles que não estão em Cristo. É um alerta para nós. Será que nós que estamos aqui estamos em Cristo? Será que nós realmente que estamos aqui entendemos a obra de Cristo? Nós temos visto isso pela EBD. Hoje a EBD trouxe a questão das discussões da obra de Cristo. Será que nós, os cristãos, entendemos quando falamos que nós somos salvos mediante a fé em Cristo? Nós entendemos as implicações disso? Nós entendemos o custo disso para Deus? Ou é apenas algo que nós reproduzimos porque aprendemos desde criança? Ou desde muitos anos da fé? Isso não soa mais tão profundo assim para nós. É apenas um Cristo que foi morto no madeiro há 2000 anos atrás. Eu já sei dessa verdade. Ou realmente essa verdade aquece o nosso coração, nos constrange e nos leva aos pés de Cristo, para que Ele trabalhe em nosso coração. E aqui, como há sempre a pregação do Evangelho, nós devemos presumir que nós pregamos para os que têm o Espírito e para os que não têm o Espírito. Nós não sabemos quem. Só Deus sabe. E para aqueles que não têm o Espírito e que só Deus sabe, o que nós oramos e o que nós pedimos ao Espírito é que Ele atue no coração, transformando esse coração duro, esse coração que anda segundo a carne, esse coração de inimizade contra Deus, e faça com que esse coração possa ser substituído por um coração que experimenta esse fervor que vem do Espírito Santo, que nós experimentamos, se de fato estamos em Cristo. Quando nós olhamos para trás, o que nós fazíamos e da onde Deus nos livrou, nós só glorificamos a Ele e entendemos que realmente não é pela obra da lei. Essa lei é impossível nos salvar. Que Deus possa falar aos nossos corações, aos que estão em Cristo, que repense como estão vivendo, que pare de buscar as coisas da carne e que busque mais o Espírito Santo, que busque mais as coisas do alto. E aqueles que não estão em Cristo, que seja o momento agora de ser aquecido pelo Espírito Santo, de ter o coração transformado por Ele e de entender que, agora sim, transformado o coração, existe paz, existe esperança, existe amor, existe uma novidade de vida que todos aqueles que estão em Cristo experimentam. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua santa palavra, Deus.